Bom, pessoal, continuando com o nosso conteúdo de circuitos elétricos. Então, está vendo métodos de análise. Então, a gente já viu a análise nodal e a Bernoulli e tudo isso. E o próximo método de análise que a gente vai ver vai ser o método por malhas. Tá? Então, uma pequena revisãozinha aqui de algumas coisas. Então, por exemplo, alguns conceitos, né, que a gente não pode esquecer. O que é um nó, certo? Então, aqui eu estou destacando o nó. Então, a gente tem dois nós nesse circuito. E as malhas, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma malha aqui, fazer só um círculo aqui, e a gente tem uma outra malha aqui desse outro lado, tá? Essa, tanto o nó quanto a malha, Kirchhoff, então, a gente tem duas leis de Kirchhoff, né? Então, lei de Kirchhoff das correntes, então, que diz que a soma das correntes em um nó deve ser igual a zero. Então, por exemplo, se eu for pegar esse nó aqui, então, se a gente tiver aqui três, então, se a gente tiver uma corrente vindo para cá, eu vou chamar de A, uma corrente vindo para cá, eu vou chamar de B, e uma corrente vindo para cá, eu vou chamar de C. Então eu vou colocar tudo que estiver entrando no nó, então vai ser mais A, tudo que está saindo menos, então vai ser menos B menos C, tudo isso aqui igual a zero. Tá? Se eu for fazer no outro nó, eu vou ter a mesma resposta. Tá? Outra situação é lei de Kirchhoff das tensões. Então, a soma da tensão em uma malha deve ser igual a zero. Então, se eu for somar o quanto essa fonte de alimentação aqui ela tá gerando na minha malha, o quanto isso aqui está transformando em calor, quanto isso aqui está transformando em calor, o quanto isso aqui está cedendo para o nosso circuito, a soma de tudo isso aqui dentro tem que ser igual a zero. Tá? Então, não esqueçam disso. Lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões. Então, ó, para a gente resolver esse exercício aqui, eu estou pegando o exemplo 3.5 da página 83 do livro. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é definir algumas correntes. Então, eu vou chamar essa corrente aqui, estou definindo ela nesse sentido, estou chutando o lado, tá? Pode ser que ele esteja errado, isso a gente só vai poder saber no final do exercício. E vou dar um nome para ela de corrente 1. Aqui eu vou ter uma outra corrente, vou chutar, né, o lado direito, vou chamar de corrente 2, e eu vou ter uma outra corrente nesse ramo aqui, eu vou dar o nome de I3. Tá? Primeira coisa que a gente já pode analisar é esse nó aqui, ó. Tá? Poderia ser o nó ali de baixo também, tanto faz. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que eu posso isolar qualquer uma das três variáveis já, tá? Eu vou deixar isolado o I3. Então eu tenho que o I3 é igual ao I1 menos o I2, né? O das correntes é igual a zero. Então tem o I1 entrando, tenho saindo I3 e I2. Se eu isolo 3, eu vou ter essa equação aqui, tá? Vou fazer agora a análise dessa malha aqui, tá? Essa malha aqui do lado chamada malha 1, a malha do lado esquerdo. Então, vou começar minha análise por aqui e vou seguir ela nesse sentido assim, ó, tá? Sentido horário. Poderia ser para o outro lado, não importa. Vou aproximar um pouquinho mais. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Começando por aqui, eu vou chegar na minha primeira fonte. Então, e como chegou no negativo da fonte, então vai ser menos 15. Vou vir para esse resistor. Qual a tensão nesse resistor? Então, tensão igual R vezes I. Então, vai ser a resistência vezes a corrente. Então, aqui vai ser positivo ou negativo, né? Como a corrente está da esquerda para a direita, então aqui ela vem do positivo para o negativo. Então, vai ser mais 5 a corrente que vai ser o I1. A gente deu um nome. Nossa análise segue aqui para baixo, então como a corrente vem daqui para cá, então aqui é positivo, aqui é negativo. Então vai ser mais 10 e 3, né? O I3 aqui.
Só que a gente já viu que o I3 é igual a I1 menos I2. Então eu vou fazer aqui, ó, I1 menos I2. A gente continua a nossa análise, chegou nessa fonte da alimentação, só que a gente chegou pelo lado positivo. Então aqui vai ser mais 10. Tudo isso aqui, né, terminou aqui igual a zero. Eu vou desenvolver isso aqui agora, só para deixar simplificado. Vou fazer a distribuição e vou deixar I1 e 2 igual e o valor, algum valor sem variável. Então vou fazer esse desenvolvimento agora. Então aqui a gente tem a primeira equação, tudo isso aqui lá da malha 1. Então para a segunda malha, chamo ela aqui de malha 1, vou definir o ponto inicial de análise aqui, poderia ser em qualquer lugar da malha, e também vou fazer ela no sentido horário. Então como é que ela vai ficar? Vou passar aqui. Então vai ficar assim. Aqui, fracionamento da malha 2. Então vai começar assim, ó. Chega aqui no negativo da fonte, então vai ser menos 10. Chega nesse resistor pelo lado negativo, então vai ser a tensão no resistor, então vai ser menos 10. E 3, está aqui escondido aqui. O I3, só que a gente sabe que o I3 é igual ao I1 menos I2. Então vai ser 10 que multiplica I1 menos I2. Continua, vem para cá, então, como a corrente está vindo daqui para cá, então vai ser positivo, negativo, então vai ser mais 6 e 2. Chega no outro resistor aqui, mais 4 e 2. Tudo isso aqui igual a zero. Então o que eu vou fazer agora é deixar no mesmo formato aqui do outro. Então o que vai ficar assim. Então esse aqui vai ser o resultado. A simplificação daquela equação ali. O que eu posso fazer? Eu posso já pegar essa equação aqui de baixo, posso já isolar o I1. Então eu vou ter que o I1 vai ser igual a 2I2 menos 1. Então eu já tenho aqui o valor de I1. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa equação aqui nessa equação aqui. Então como é que vai ficar? Então a gente chega no nosso resultado que o I2 vale 1 ampere. Eu posso pegar isso aqui e voltar e substituir nessa equação aqui de baixo. Então como é que vai ficar isso aqui? Então vai ficar assim, que o I1 2 vezes 1 o I1 também vale 1 ampere. Então a gente tem esse aqui que é o resultado do I2 e esse aqui que é o resultado de I1. A gente tem que perceber uma coisa. O sinal dessa corrente 2 ficou positivo.
a corrente do I1 também ficou positivo. Então vamos olhar lá no circuito. Como I1, lá o resultado deu positivo de I1, significa que o I1 está certo. I2, lá ficou positivo. Então quer dizer que o sentido que a gente definiu para a nossa corrente aqui, a gente definiu certo. Tá? Então a gente chutou para o lado certo. Vamos ver o I3 agora. Como o I2 é 1 ampere e o I1 é 1 ampere também, e a gente tem que o I3 é I1 menos I2, então a gente vai ter que o I3 igual a zero. Significa que aqui a gente não tem corrente circulando. O circuito está montado de uma maneira que toda a corrente que vinha aqui para o I1, ele vai vir aqui para o I2, vai acabar não tendo nenhuma corrente circulando aqui no meio. Tá? Então o resultado é esse. I1 é 1 ampere, I2 é 1 ampere e o I3 zero. O sentido das correntes está definido aqui, e aqui no meio a gente não tem corrente circulando. Beleza, pessoal? Qualquer coisa vocês podem chamar. Tchau.